Bom dia a todos. Gostaria nesse instante de convidá-los a elevar o pensamento até Jesus e vamos agradecendo pela bênção da vida, pedindo a Ele que nos ajude na compreensão e principalmente a colocar seu Evangelho em prática no nosso dia a dia. O livro escolhido por nós nessa oportunidade tem por título Saudação do Natal. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e nós escolhemos nessa ocasião um pequeno poema trazido pelo Espírito Maria Dolores. Esse poema, embora seja pequeno, tem muitas coisas em relação ao momento em que nós vivemos hoje. O título dele é Natal do Vencedor. O homem plantou o ódio, tenda a tenda. O ódio fez um conflito em graves crises, exterminando aldeias infelizes, sem ninguém que as preserve ou que as defenda. Chegam conquistadores, nova senda, doença e guerra por todos os países. Vem a morte e lhe quebra as diretrizes, pondo um a um sobre as cinzas da lenda. Natal. Promessas e luz de longas eras. É Jesus renovando as primaveras, do amor puro na terra jamais visto. Há um só vencedor ao nosso lado, tão vivo agora como no passado, o alto herói, nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as épocas, nós temos convivido com disputas de poder, geralmente acompanhadas de injustiça e de muitos momentos dolorosos. Hoje, como na época de Jesus, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias do tempo. Como a região estava sob o domínio romano, muitas vidas foram ceifadas de uma forma egoísta e irresponsável. Exércitos sucediam-se sob comandos perversos, trazendo muitos sofrimentos à população. A chegada do Messias era muito esperada por aquele povo. Israel aguardava um rei poderoso que lhe devolvesse o poder e que os libertaria do domínio de Roma. Os homens, tão sofridos naquela época, assim como as pessoas do nosso tempo, tinham muita necessidade de Deus e também de revisar a sua vida. Muito tempo depois, nós também fomos pegos de surpresa por um inimigo que nem ao menos nós conseguimos ver, mas que tem trazido sofrimento a muitos lares. O inimigo que invadiu as nossas cidades, as nossas casas, que ceifou muitas vidas nos nossos dias, é uma pandemia que trouxe um vírus com origem desconhecida e que transformou as nossas rotinas. Acostumados a um mundo moderno, tecnológico, onde o individualismo dominava, a convivência familiar já não era mais a nossa prioridade. Muitos de nós nem nos lembrávamos que Deus criou os laços de família, visando combater o egoísmo, desenvolver a fraternidade, a solidariedade, o companheirismo. Para nos defender do vírus, foi necessário um olhar profundo para dentro de nós mesmos, procurando saber dos nossos limites, das nossas fragilidades. Foi necessário também voltar para dentro das nossas casas. E tivemos então que redescobrir a convivência familiar
que tínhamos deixado esquecido. Enfrentamos também mais um desafio, que foi conhecer os nossos filhos e redescobrir a convivência com os nossos parceiros de vida. Quantos de nós, na preocupação com o sustento e o conforto familiar, tínhamos deixado de lado a afetividade, o prazer da companhia, da afinidade que geralmente existe em razão dos laços anteriores à reencarnação. Muitos, tendo a seu favor a falta de tempo, se esqueceram daqueles momentos de preces em família, da ajuda pautada no amor. Muitos de nós, tendo uma relação um pouco difícil nos nossos lares, preferiam terceirizar até a educação dos filhos para as babás, para as avós, para as escolas, não dando valor à oportunidade preciosa que temos de criar laços que vão nos unir definitivamente. A convivência, muito maior nos dias de hoje, trouxe para cada um de nós a melhor oportunidade de acionar o acolhimento fraternal, a solidariedade, o raio de sol na direção da paz. Maria Dolores traz neste poema uma palavra e um ensejo de esperança, lembrando que nenhum sofrimento ou injustiça dura para sempre e que tempos difíceis têm data para acabar. Os desafios nos ajudam a pensar um pouco melhor sobre muitas coisas. Nos mostra que diversos males são resultados da nossa ignorância em relação aos males reais. Nós estamos em guerra contra um vírus, não contra nós mesmos, contra os nossos familiares, nossos vizinhos, companheiros de trabalho ou aquelas pessoas que de alguma forma fazem parte do nosso convívio. Torna-se então necessária aquela ajuda pautada na solidariedade, no acolhimento fraternal. O nascimento de Jesus, nas circunstâncias em que ocorreu, nos assinalou um período de renovação humana e social. Ele chega trazendo esperança, confiança em dias melhores, e em todo o tempo em que esteve na Terra, o amor e o sacrifício no trabalho do bem aos semelhantes foram a senha do seu apostolado. Nesse Natal, nós também podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, começando dentro das nossas próprias casas, nos nossos lares, com aqueles que são próximos, sendo um pouco mais gentis, solidários, companheiros. Sabemos como é grande um imenso mar das necessidades humanas. Entretanto, maior é a fonte da providência divina, junto do qual nós podemos doar algo que possa tornar melhor o Natal de alguém. Para cumprir a parte que nos cabe, é necessário atingir o coração do semelhante. Alguns de nós somos portadores de bens materiais, mas somente aqueles que se entregam à inspiração da bondade conseguem enriquecer-se do ouro da alegria e da luz. Nós podemos ir ao encontro de irmãos necessitados de muitas formas, conforme as possibilidades que temos no momento. Nessa época em que tantos perderam os seus trabalhos, por agora as necessidades são tantas que nem sempre temos facilidade em ajudar materialmente, mas sempre podemos oferecer um sorriso, uma palavra de ânimo e até uma prece. Nós podemos distribuir simpatia e paz, coragem e esperança, um pouquinho do nosso conhecimento, por que não? Tudo isso vai fazer a diferença na vida de alguém.
Basta não aposentar o sorriso, nem fechar o nosso coração. Aqueles que podem ajudar fornecendo recursos materiais, agasalhos e comida, basta acender a luz da humildade no óleo da paciência e Deus nos mostrará o caminho e a melhor forma de atingir os nossos objetivos. Vamos nos lembrar das muitas solicitações que fizemos a Deus no decorrer deste ano. Nesse Natal, vamos distribuir algo muito maior que o dinheiro pode comprar: o amor. Visitar um doente quando é possível, porque estamos em tempos de pandemia, não nos fará inútil. Doar ao irmão em penúria um pouco do nosso tempo nos trará de volta um rico aprendizado sobre a paciência e conformidade, humildade e alegria. Amparando, receberemos sempre amparo. De todo ato de solidariedade e apoio a alguém, voltaremos melhor ao mundo de nós mesmos, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus. Vamos entregar ao Pai a bem dos outros e Ele vai saber nos retribuir, usar em nosso próprio bem. Como sempre, nem sempre seremos compreendidos. Hoje, como na época de Jesus, a negação da vida futura também suprime toda sanção moral e assim todo ato bom ou mal, criminoso ou sublime, termina com os mesmos resultados no conceito de algumas pessoas. Muitos não pensam, se esquecem que somos seres imortais, que aqui estamos de passagem como viajantes. Qualquer um pode enriquecer-se de ouro, mas somente aqueles que se entregam à inspiração da bondade conseguem se enriquecer de alegria e luz. Vamos sair da inércia, acionar a máquina da beneficência, sem levar em conta quem nos traz desilusões, quem nos magoa, quem nos decepciona. Quem nos persegue são ainda aqueles que, iguais a nós mesmos, acertam e erram. Estão sempre tentando ser um raio de sol em direção da vida. Que possamos sentir a alegria de ser compreendidos e de ser desculpado, de entender e tolerar. Sempre esperamos que nos compreendam. É natural que também esperem o mesmo de nós. Quem procura servir, como aprendemos com Jesus, esquece as incompreensões, são misericordiosos, suportam as dificuldades e os tropeços. Se acham sob a proteção do Pai. Com o auxílio divino será possível transformar o mundo, pelo menos fazendo a parte que nos toca, vamos estar construindo para o bem. Natal é promessa e luz de longas eras. É Jesus renovando as primaveras. Natal é esperança de dias melhores, de acreditar que Deus nos dará tudo o que precisamos, de trabalho e paz no novo tempo que se inicia, a uma vida melhor. Que nunca nos falte a fé, o esforço necessário para que possamos nos unir em cânticos de alegria e assim vencer o desemprego, os desafios que virão, certo de que seremos sustentados por Jesus. O Mestre nos pede que nos amemos, que possamos repartir não só a mesa farta, mas que possamos oferecer também ternura, alegria, compreensão, além das próprias conveniências, estendendo o perdão àqueles que um dia não foram muito justos conosco. Jesus renovou a face do planeta com sua palavra libertadora. Não amado, nos amou. Não compreendido, não aceito,
perseverou nos ensinamentos sublimes. Vamos aproveitar a experiência adquirida para nossa ascensão em direção à vida eterna. Natal é Jesus batendo à porta da nossa alma, a fim de que possamos nos voltar para Ele. Vamos abrir o coração para que o Senhor nasça na palha singela da nossa esperança de paz e renovação, nos convidando à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, que sua estrela do Evangelho brilhe no céu da nossa consciência, que a sua luz possa nos guiar à simplicidade do nosso mundo interior, para que aí se opere um novo nascimento do Cristo. Na manjedoura antiga, nasce o Salvador, e na manjedoura íntima deve surgir o Mestre. Que possamos ser seus discípulos em espírito e em verdade. Neste Natal, quem aspira a ser um vencedor é quem conseguir sair da comodidade, quem vencer a indiferença, quem aproveitar a chance que estamos tendo de vencer o desamor, o egoísmo, o orgulho e deixar Jesus nascer no nosso coração. Então, vamos poder sair do nosso desconforto moral para um Natal mais feliz, dedicado ao bem, de muita alegria verdadeira e sincera. Do amor puro na terra jamais visto, há um só vencedor ao nosso lado, tão vivo agora como no passado, o alto herói, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos conceda muita paz no coração, que nos renove as forças a cada dia, que possamos ter um Natal cheio de venturas de espírito, que possamos celebrar seu nascimento com alegria, devotamento e compreensão a cada dia, que possamos ser um instrumento do seu amor. Que Deus nos proteja sempre e a nossa família. Feliz Natal!